Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui à nossa programação da semana, trazendo aqui debates, né, que precisam ser feitos, né, frente à nossa conjuntura. E também no Mesa de Debates, como todo mundo sabe, além aí das discussões políticas que a gente faz aí cotidianamente, o Mesa de Debates também procura debater cultura, é, porque a gente acha que é importante fazer esse debate também. E hoje é uma live, digamos assim, cultural, né? Eu estou aqui com a Mônica, ela que é professora, né? Especialista em música, e a gente vai conversar um pouco aí da Bela POC carioca, né? E a cena rica musical. Então, antes da gente começar a fazer essa conversa, Mônica, por favor, gostaria que você se apresentasse ao público. Olá, Guilherme, muito obrigada pelo convite para participar do Mesa de Debates. É um prazer enorme poder conversar, inclusive com um círculo de ouvintes, né? Fora um pouco do que costuma ser a bolha da gente na academia, né? Eu sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Lá eu trabalho no Departamento de Teoria da Arte e Música e no programa de pós-graduação em Letras. E sou pesquisadora do CNPq, participo de alguns grupos de pesquisa. Entre eles, o que se relaciona mais diretamente com a temática que a gente vai discutir hoje é o Labelle, um grupo dedicado ao estudo da cultura e da literatura da Belle Époque. Então, essa é a minha atuação nesse momento acadêmica. Maravilha, Mônica. Então, gostaria que você fizesse uma breve apresentação sobre o tema. Claro, com muito prazer. É, É muito interessante porque para as pessoas que não são da área de pesquisa musicológica, que é o tipo de trabalho que eu faço, às vezes é um pouco misterioso essa ideia de como se pesquisa academicamente música, porque o contato que a maior parte das pessoas tem é via acesso às performances, à própria prática musical, né? Então, as questões que aparecem são das mais variadas naturezas. Tipo, primeiro, que material a gente estuda, para além da própria música, e que tipo de pergunta a gente faz para esse material, né? Então, esse tipo de pesquisa que eu faço, eu vim me debruçando a música, especificamente no Rio de Janeiro, do chamado período da Belle Époque, que iria do finalzinho do século XIX até as primeiras décadas do século XX. Se for para estabelecer alguns marcos mais rígidos, eu diria que de 1890 até 1920, né? E se, por um lado, existe um interesse, uma curiosidade em ver como essa música era, né? E a gente vai ter acesso a ela principalmente através das partituras, que permitem a reprodução desse repertório ainda no dia de hoje, e vai ser o período também que a gente vai começar a ter os registros fonográficos, né? As primeiras gravações que vão acontecer no começo do século XX. Né? Agora, afora conhecer essa música como ela era, as coisas que me inquietam, vêm me inquietando, é entender quem fazia essa música, onde essa música era feita, de que forma ela circulava, como as pessoas lidavam com ela. Então, esse trabalho ele vai se debruçar, sim, sobre as partituras, eventualmente sobre as gravações, sobre os programas de concerto, principalmente, mas também sobre outro tipo de documentação. Então, a parte substancial do trabalho que eu venho fazendo é o trabalho com o jornal, né, com os jornais da época, e aí trabalhando com várias dimensões dessa documentação. Porque a gente sabe que, dependente
do prestígio que uma prática artística tem, ela vai ganhar uma documentação mais ou menos cuidadosa, né? Então, se tem essa música que se registra em partitura, tem uma infinidade de outras músicas que eram feitas e que não tiveram esse mesmo tipo de documentação, que elas sobreviveram inicialmente através das práticas orais, parte disso acabou ficando depois registrado, enfim, na fonografia, né, nos discos, nos outros tipos de mecanismo, mas tem outras músicas que as quais a gente não tem acesso direto. Então, que a gente vai conseguir, né, identificar e tangenciar através de outros tipos de documentação. Então, nos jornais, a gente tem, a princípio, né, as colunas específicas da atividade artística musical. Então, você vai lá nas colunas de teatro, né, vai ter os teatros que existiam, né? Então, a programação diária de cada um desses teatros. E eu te digo que a vida musical no Rio de Janeiro, desse período, era muito intensa, né? Em alguns momentos, né, finalzinho do século XIX, por exemplo, tinha atividade em todos os teatros, todos os dias. E com um registro de que esses teatros estavam lotados, né? Então, era uma vida musical, artística, teatral, musical, efervescente, né? E então esse registro a gente tem ali, o que acontecia em cada um dos teatros. A gente tem a crítica musical, né, que vai fazer as suas avaliações desse repertório, mas a gente vai ter também comentários de alguns jornalistas de um caráter um pouco mais informal, né? Comentários de bastidores ou comentários que dizem respeito à produção, que vão iluminando algumas coisas a respeito dessa atividade musical. Então, se, por exemplo, a gente tinha música nas peças de teatro, especificamente musical, as operetas, as óperas, né, e peças dessa natureza, a gente acaba vendo que também em obras de teatro sério, de teatro dramático, faziam-se inserções musicais encomendadas, muitas das quais sumiram depois, a gente não tem documentação. Então, um caso que eu acho especialmente interessante é o caso da adaptação para teatro do romance de Eça de Queiroz, o crime do Padre Amaro, né? Essa versão teatral do crime do Padre Amaro foi feita anos antes da declaração da proclamação da República e ela era sistematicamente proibida, né? Considerada muito indecente e tal. No momento em que a gente tem essa mudança de regime, vai haver um certo arejamento, né? Isso tudo entendido dentro de um contexto bastante específico, com bastante limitação, mas, enfim, dentro desse arejamento, vai se autorizar, então, a encenação do crime do Padre Amaro. E o que a gente vê que acontece? Eles vão encenar essa adaptação teatral do romance e vão encomendar a Chiquinha Gonzaga peças musicais para acompanhar a apresentação da peça. Então, como se fosse uma trilha musical que a gente vê hoje no cinema, tinha peças na Chiquinha Gonzaga que eram tocadas como música de fundo em algumas passagens da peça. Outra coisa que a gente vê, bom, num caso como esse vai ser interessante, porque depois das vidas, algumas dessas peças ganham vida própria, né? E vão ser vendidas como partituras, né? Então a gente vê que tem uma dinâmica em torno dessa produção que não se restringe a essa peça apresentada da forma como ela era feita. Outra coisa que acontece é quando a peça tem uma durabilidade maior, né? Ou seja, uma peça é um sucesso, para continuar atraindo o público, vão se fazendo alterações. Então, às vezes, a música é mudada, mudam algumas cenas, mudam alguma da cenografia, né? Então, de muitas dessas coisas, a única documentação que a gente tem é essa documentação que fica, por exemplo, nos jornais. Mas, afora essa vida teatral mais oficial, vai ter outros tipos de atividade que a gente vai encontrar ali, que vão nos dar pistas, né? Por exemplo, a vida das associações culturais,
que eram, em geral, associações de bairro, que se reuniam semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, e que tinham uma intensa atividade cultural, né? Os vários bairros nos subúrbios do Rio de Janeiro, né? Então, ali a gente encontra também documentação sobre essa atividade, onde aconteciam tanto apresentações feitas por amadores e amadoras, uma participação feminina muito intensa nesse tipo de espaço, né? Mas também, às vezes, a participação de profissionais, né? A realização de bailes com bandas, né? Então, a gente tem acesso a tudo isso através dessa documentação. Agora, dependendo da atividade, ela vai aparecer em outros cantos do jornal. Então, tem coisas que vão aparecer, por exemplo, nas colunas sociais, que são atividades que não são propriamente de natureza artística, mas que vão ter também participação de artistas, né? Ou, às vezes, na coluna policial, que é quando a gente vai ver todo esse processo repressivo com relação à cultura popular ou à cultura em torno dos círculos, né, das camadas populares, em que a gente vai encontrar as pistas ali, né? Então, só com esse trabalho nos jornais, a gente começa a perceber uma vida musical extremamente rica e espraiada por vários espaços da cidade, né? Uma coisa que geralmente a gente não encontra na documentação mais oficial. Um outro caso muito interessante, né? E eu gosto de pensar nele como parte dessas tensões da vida cultural na cidade, é um determinado momento em que chega ao Rio de Janeiro um violinista italiano, o Enrico La Rosa, que vai ser recebido pelos círculos da música chamada erudita, da música clássica, como um nome de referência, e que vai haver, então, um esforço muito grande no sentido de levar uma grande quantidade de público aos concertos de La Rosa e de fazer com que ele ficasse no Rio de Janeiro, como professor da Escola Oficial de Música de então, que era o Instituto Nacional de Música, né? Essas publicações nos jornais, a gente acompanha um pouco como é essa jornada do La Rosa, onde vão se fazer em vários espaços diferentes, que vão desde associações específicas dedicadas à música de concerto, teatros, onde vai se apresentar um tipo de repertório mais de entretenimento, que ele vai se apresentar como um número especial, né, de abertura de uma apresentação teatral, ou entre números, né? Uma apresentação na residência de alguma pessoa da alta sociedade, uma coisa assim. E esse esforço desse grupo que tinha como visão a ideia de que a música de concerto era uma salvação, vamos dizer assim, para a cultura nacional, né? Esse esforço de levar público, né? E não é bem sucedido, né? E isso culmina, né, no momento onde, para mim, é muito emblemático, né, num concerto em que ele vai fazer no teatro, a Rosa no teatro, com um pequeno público, e as queixas que se registram é que, além de haver um pouco público, esse público tinha muita dificuldade para desfrutar do concerto, porque tinha um realejo tocando do lado de fora. Então, me parece que isso sintetiza um pouco essa tensão entre essas práticas musicais, esses mundos diferentes que não dialogam muito bem, né? Que vão ser tão característicos desse momento da vida musical carioca. Eu acho que a gente talvez possa projetar isso também para outras cidades do Brasil, né? E um outro fenômeno que me parece muito interessante, né, cuja documentação a gente consegue começar a mapear ali, mas dialogando também com outras fontes, com a própria bibliografia especializada com que a gente conta da música brasileira, os relatos dos cronistas, são as próprias atividades dos músicos profissionais. Porque se a gente
olhar, por exemplo, as notícias que aparecem nos jornais, ou mesmo quando há os programas, né, onde está registrado o que foi tocado, quem tocou e tudo mais, existe uma atenção muito concentrada nas figuras dos grandes solistas, né? Então, a gente vai ver que tem, por exemplo, várias notícias que vão falar do maestro tal, regendo as obras tais, com uma orquestra de 80 professores. Vai lá no programa, vai dar uma olhadinha, vai falar uma orquestra de 80 professores, de 50 professores, de 100 professores. Só que esses professores, né, esses músicos de orquestra, eles não são citados, eles não aparecem, os nomes deles não aparecem. Então, uma das linhas que eu segui no trabalho de pesquisa foi tentar identificar quem poderiam ser essas pessoas. Porque a gente vai encontrar também, de forma recorrente, né, uma queixa entre, vamos dizer assim, esses agentes culturais ligados à música de concerto, que vai ser a ideia de que esses músicos que vão se dedicar a tocar música sinfônica, eles vão se dedicar também a tocar outras músicas que eram consideradas por eles menos nobres, menos recomendáveis, né? E isso, né, a ideia era que uma coisa atrapalhava a outra. Agora, era também uma circunstância quase que inevitável, porque não existia uma situação de reconhecimento e de estabilidade para o músico como profissional. Então, o músico ele ia sobrevivendo disso, né? Pingando, tocando em vários trabalhos diferentes. Então, se tinha um concerto sinfônico para tocar com orquestra, ele ia lá. Mas ele também tinha, e talvez até com uma possibilidade de trabalho mais regular, tocar nos teatros nos teatros em que se fazia o repertório mais ligeiro. Revista, opereta, vaudeville, coisas desse tipo, né? Então, a gente vê que existia essa mobilidade muito interessante. E isso, por exemplo, vai ser um dos capítulos, um dos elementos a que, em geral, a nossa historiografia musical se dedicou muito pouco, né? E, para citar um outro caso também, que me parece digno de nota, né, é a questão da atividade musical das mulheres, né? Se a gente pegar os livros tradicionais de história da música brasileira, a gente vai ver pouquíssimos nomes de mulheres mencionados. Pouquíssimos mesmo, e elas começam quase que a aparecer no século XX só. Mas, se a gente vai observar essa teia de atividades musicais, incluindo as atividades profissionais, semiprofissionais, essa atividade amadora, a gente vê que, em boa medida, as mulheres elas sustentavam essa teia musical. E isso fica claro em dois documentos que me parecem especialmente interessantes. Um deles é um relatório que foi no finalzinho do século XIX, se não me engano, 1896, publicado em 1897, pelo Leopoldo Miguez. O Leopoldo Miguez era um compositor e ele foi nomeado diretor do Instituto Nacional de Música quando ocorreu a mudança de regime, queda da monarquia, início da República. Então, o Leopoldo Miguez assume essa instituição, que era já uma instituição da monarquia, era o Conservatório de Música, que havia sido criado por Francisco Manuel da Silva. Ele assume, ele vai procurar fazer, então, um rearranjo ali dentro, de tudo. O regimento, os programas e tudo mais, né? Então, para poder fazer isso, o Miguez ele vai fazer uma viagem para a Europa e vai fazer um estudo dos conservatórios de música da Europa e entender como é que eles funcionavam para, a partir dali, poder adaptar algumas coisas para o Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro,
né? Aí a gente percebe em que medida o modelo que vai se tomar como padrão é o modelo dos conservatórios europeus, sempre com a perspectiva desse tipo de vida musical, repertório e tudo mais, né? Então, esse documento ele foi publicado, né? E nele o Miguez vai então fazer análise de uma série de conservatórios e depois ele faz uma tabela em que ele procura sintetizar os dados desses vários conservatórios que ele visitou e também do Instituto Nacional de Música. E entre os dados que ele vai tabular ali, está o número de disciplinas que os alunos estudavam e o número de alunos e alunas inscritos em cada curso. Então, para nossa surpresa, ou não, né, no curso de música, eu não saberia te dizer a proporção exata, mas de 100 alunos, 97 eram mulheres nos cursos de piano, né? Então, a gente percebe essa discrepância, né? Você vai dizer, puxa vida, se todas essas mulheres, se essa grande quantidade de mulheres é quem está estudando na maior escola de música do Brasil da época, por que elas não aparecem ali na produção musical? Então, a gente vai perceber que elas estão, né, espalhadas numa série de atividades talvez consideradas menos prestigiosas, né, e que não aparecem na historiografia musical. Então, a gente vai pegar, por exemplo, um livro como Uma das Histórias da Música, produzidos no começo do século XX, Histórias da Música Brasileira, que é o livro de um italiano, né, o 20 anos, o Gianni Chiaro. Ele escreveu um catatal em italiano, publicado em Milão, sobre a história da música brasileira. E o Gianni Chiaro, ele tinha uma vivência do musical brasileiro, porque ele tinha migrado para o Brasil e ele tinha atuado praticamente sua vida inteira como violinista. Então, era uma pessoa, né, com uma grande intimidade no meio musical. E uma das coisas que ele faz é enumerar uma grande quantidade de pessoas que se dedicavam à música, né? Entre elas mulheres. E a quantidade de mulheres que o Gianni Chiaro enumera é gigantesca, né? Agora, o que é interessante? Ele vai, de forma recorrente, fazer esse tipo de menção. Fulana de tal era uma pianista de grande valor, de grande talento, estudou com fulano, se apresentou em tal e tal lugar, depois casou e abandonou a vida musical para cuidar do marido e dos filhos. Então, esses vários elementos, eles permitem que a gente vá construindo, né, uma visão mais rica, mais detalhada do que era a vida musical carioca, desse interessantíssimo período da Belle Époque, né, para além de uma documentação que a gente tem mais oficial. Então, acho que essa é uma apresentação preliminar, mais ou menos dos pontos mais importantes, ou das frentes mais importantes com que eu venho trabalhando, mas se tiver qualquer questão, qualquer coisa que você queira colocar, eu fico à disposição. Tem sim, né? Você estuda de um período, né, que é no final aí da monarquia até 1920. E nesse período, né, principalmente em 17, 16, aconteceram aí as primeiras greves, as primeiras lutas de trabalhadores. Como que a cultura e principalmente a música se relacionava com esses protestos, essas greves, né? Existia música de resistência naquele período? Então, isso tudo é material ainda para ser recuperado, né? Porque a questão é, onde que isso vai ser documentado? Provavelmente vai ser no jornalismo mais específico de luta mesmo, né? Dos grupos de trabalhadores e tal. Então, esse é um material com o qual eu não trabalhei ainda, né? Eu venho trabalhando ainda, né, nessa etapa do meu projeto de pesquisa com
os jornais oficiais de grande circulação, né? E são coisas que não transparecem ali. Ou seja, a gente tem sim a documentação das greves. Uma das coisas que a gente vai ver numa outra dimensão vai ser o processo de organização dos músicos, né, com a criação de sindicatos, de organizações profissionais. Mas a produção de música ligada à luta é uma coisa que eu não saberia te responder nesse momento, porque se houver, e me parece muito provável que haja, é uma coisa com a qual eu ainda não tive contato. Entendi. E qual era, principalmente a música exportar, vinda aí da Europa, qual que era a relação aí da população do modo geral, né, dos trabalhadores com esse tipo, né, de música, com esse tipo de arte? Então, isso é uma questão muito interessante, e me parece que esse projeto musical, né, que tem como referência um tipo também de repertório musical europeu, porque a gente também tem pensado muito numa camada de produção e de consumo musical mais ligado às elites, né? Ele vai estar no cerne de um problema muito sério que a gente vai encontrar aqui no Brasil e que vai se refletir, por exemplo, nas iniciativas tomadas pelo Miguel após esse relatório, esses estudos, que é o seguinte: quem é o trabalhador de música? Quem vai fazer música como profissional? Porque se por um lado vai existir todo um público, né, que são os filhos das camadas mais ricas da sociedade, que vão poder se dedicar a estudar música, essas pessoas não são as pessoas que vão fazer o trabalho musical, né? Esse trabalho nas bandas, nas orquestras, etc, etc, né? Então, por outro lado, o tipo de disciplina exigido para você tocar um instrumento de orquestra, ele é uma coisa praticamente impossível para um jovem trabalhador, né? Então, uma das coisas que o Miguel vai fazer vai ser criar cursos noturnos. Qual era a ideia? Cursos noturnos, com bolsas e etc., para permitir, né? Seria o quê? O acesso de outras camadas à aprendizagem musical, com a perspectiva de se fazer um trabalho profissional depois. Essa é uma iniciativa que acaba não dando certo, né? E em termos de usufruir desse repertório, né, eu acho que a gente vai ver que as camadas populares, as camadas de trabalhadores, elas vão caminhar e vão trabalhar com outros circuitos, em outros circuitos musicais. Então, às vezes, vão ter contato, sim, com esse repertório musical europeu, mas o mais frequente, isso vai ser um fenômeno muito interessante, vai ser o contato com as músicas de salão, que vão aparecer replicadas em outros espaços com os recursos disponíveis. Isso vai estar ligado, por exemplo, ao surgimento do choro, né? Onde a gente vai ter, nos salões da elite, essa réplica dos repertórios de salão europeus, que vão ser tocados de ouvido, né, muitas vezes, nos salões das chamadas orquestras de pobre, que eram 2, 3 instrumentos, violão, cavaquinho, flauta, né? E que então vão começar a gerar gêneros, formas musicais próprios, como vai ser então o choro, que é essa versão abrasileirada, né, desse repertório de salão europeu. Então, da dança, por exemplo, o shot, a gente vai ter o shot, né? De outras danças europeias, a gente vai ver então que vai se gestar ali gêneros abrasileirados que vão acabar ganhando vida própria. É uma pergunta que acho que muita gente pode fazer. É possível, né, ter um gênero exclusivamente brasileiro, Mônica? Eu não acredito em exclusivamente nada, na verdade, né? Porque tem um pesquisador que ele costumava falar que pureza é uma coisa boa para a água, para ar, né?
mas que para a cultura ela é um problema, né? Então, mesmo uma fantasia que tem europeia, a gente sabe que as próprias expressões culturais europeias elas foram feitas de muitos encontros, tensões, cruzamentos, apropriações, né? Então, eu não acredito nisso, não. Né? Eu acho que a música brasileira, como as pessoas brasileiras, ela vai se dar através desses vários encontros. A gente poderia pensar, por exemplo, na música das populações nativas brasileiras, né? Mas ali também a gente vai ter um outro tipo de problema, que é o que a gente entende como música é um conceito que não necessariamente cabe ali. Então, acho que a conversa seria totalmente outra. Entendi. E falando aí dos dias de hoje, né? Como que você vê aí essa cena musical, né? Como que você vê essa relação aí do capital, né, com a música, com a mercantilização aí da música, né? Como que você analisa todo esse processo aí nos dias de hoje? Nos dias de hoje, então, é muito difícil a gente conseguir pensar hoje na música desprendida de todos esses processos industriais, né, de produção e de circulação musical. O que vai se criando, né, vão ser pontos de resistência e pontos de uma produção mais crítica, que de alguma forma vai se utilizar desses meios para poder circular, né? Mas a gente tem uma imposição muito séria, né, de repertórios, de práticas musicais que para muitas pessoas, assim, essa ideia, essa ilusão um pouco de acesso universal que a gente tem nas redes, né? Talvez seja um bom exemplo. Quando a gente pensa, por exemplo, nas plataformas de streaming de música, né? Como foi no início da internet, quando a gente pensava como um meio que ia efetivamente democratizar, possibilitar o acesso de todo tipo de música para todas as pessoas, né? A gente acaba vendo que os mecanismos de cerceamento eles acabam sendo replicados nesses outros lugares, né? Então, quando você vai, por exemplo, para não vou citar nenhum nome comercial, né? Mas para uma dessas plataformas de streaming de música, né? Você tem uma quantidade gigantesca de repertório acessível ali, mas o que te é dado de imediato são essas mesmas opções que são praticamente imposições comerciais, né? Quando você ouve algumas músicas e você tem sugestões de escuta, você começa a ver também que o algoritmo ele vai trabalhar um pouco a serviço da preservação, né? De um certo modo de consumo, de um certo circuito de repertórios, né? Então, é um trabalho que depende, em boa medida, né, dessa disponibilidade de exploração do ouvinte e descobrindo esses novos nichos, né? Esses, vamos dizer assim, esses vários núcleos de resistência, de produção musical mais crítica. Não sei se eu te respondi. Agora é uma pergunta grande. A gente poderia fazer um grande painel sobre isso. Sim, sem dúvida nenhuma. Falando aí, né, dessas plataformas, né, muita gente que é músico, né, reclama que ela não dá o devido retorno necessário aí pro músico. A gente pode até falar que, né, bandas, né, músicos de maior nome, maior porte, né, acaba meio que passando despercebido. Para músico de porte, né, e eu conheço vários,
isso acaba sendo um grande problema. Eu gostaria que você falasse um pouco aí do músico e da precarização do trabalho, né? Que isso acaba sendo uma precarização do trabalho. Sim, e eu acho que é pior que isso, porque a gente tem o problema dos créditos, né? Então, às vezes você vai entrar numa plataforma dessas, você abre um álbum e você não tem os créditos devidamente dados, né? Então aparece às vezes o título do álbum, um grande nome, você não sabe quem é o arranjador, você não sabe quem são os músicos, e existe uma queixa generalizada ou de um pagamento irrisório ou da ausência completamente dele, né? Então, isso é um problema muito sério, muito sério. Eu acho que esse é um espaço onde fica mais transparente esse processo de precarização do trabalho do músico, né? E eu acho que isso é uma coisa histórica, né? A sensação de que o fazer música, né, ou o músico, ele tem satisfação suficiente em fazer o seu trabalho e que não precisa de uma remuneração por isso, né? Então, acho que a gente tem todo um trabalho de mudança de cultura, de mentalidade para fazer nesse sentido, né? Como se fosse uma coisa automática, como se não dependesse, como se não fosse a forma o meio de trabalho e de vida de uma quantidade enorme de pessoas. E aí, né, eu acho que a outra coisa que a gente precisa chamar atenção, que eu gosto sempre de pensar em como essas coisas se abrem em teias, né? Tem um músico que está ali, visível, dando sua voz, seu som para essa música, mas por trás e aos lados dele tem uma infinidade de pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? Muitas vezes os compositores não são os próprios intérpretes, eles são, inclusive hoje, se você vai fazer uma pesquisa nessa nossa grande caixa de Pandora de informações, né, que são os mecanismos de busca, às vezes você não consegue descobrir quem é o compositor de uma música, porque a música aparece atribuída ao intérprete. Então, vai se descolando uma coisa da outra. Você tem arranjador, você tem instrumentista de banda, você tem técnico de gravação, você tem técnico de iluminação, você tem afinador, você tem uma quantidade impressionante de profissionais que estão envolvidos, né? E que eles simplesmente desaparecem, né? Então, se o intérprete, que é a face mais visível desse processo, já sistematicamente desrespeitado, calcula você todas essas pessoas cujo nome a gente nem fica sabendo, né? Então, é um processo que eu acho que passa também por uma necessária informação e mudança de atitude, uma mudança de cultura com relação ao consumo de música. Mônica, falando um pouco aí de espetáculos, né? Shows musicais e tudo mais. Hoje, não sei, talvez seja porque eu moro numa cidade que não seja a capital, embora a cidade é grande, né? Mas hoje eu percebo que existe uma dinâmica, do indivíduo de trabalhar, né, ir embora para casa e nos finais de semana descansa e faz, aí talvez faz algum tipo de lazer. Essa dinâmica que o capital impõe, né, ela é empecilho aí para ter eventos culturais, para o florescimento aí da cultura e da música? Então, você está falando hoje isso, né? Eu acho que é muito difícil falar de uma forma que a gente consiga abarcar as dinâmicas diferentes de cidades e espaços diferentes, né? Mas eu moro aqui em Vitória, no Espírito Santo, né? E uma coisa que eu percebo de uns anos para cá é que Vitória foi incorporada a um circuito de espetáculos, né? Então, tem passado aqui com alguma frequência shows de grandes nomes da música nacional e tal, né? Só que aí, assim, tem duas questões.
Uma é que muitas vezes o lugar onde esses espetáculos são feitos, esses shows são feitos, são lugares muito ruins, em termos de instalação, em termos de qualidade de som, em termos até de conforto das pessoas. E segundo, que o preço dos ingressos é uma coisa escandalosa, né? É uma coisa realmente escandalosa, são preços altíssimos, né? E inviáveis para a grande maioria das pessoas, né? Por outro lado, eu vejo que vão surgindo cenas independentes, cenas né, com produção própria, e a gente vê que aqui em Vitória também tem uma cena musical muito rica. Né? Então, eu acho que o que a gente tem são superposições de modelos diferentes, né? E aí, de certa forma, com uma imposição, né, desses grandes espetáculos, dessas coisas que têm uma capacidade de comunicação maior em função do acesso mesmo às mídias, né? Mas aí eu acho que seria uma questão de se entender como é que funciona caso a caso, lugar a lugar. Sim. E, e tentando fazer uma comparação dessa época, né, que você estuda e dos dias de hoje, né? O que eu percebo, né, Mônica, que nos dias de hoje o acesso aí do músico, digamos assim, para fazer sucesso, né, para ter algum certo nome, é muito restrito. Parece que você precisa ter, parece não, mas você tem que ter o capital e tem que ter os contatos, né, com as pessoas, né, certas para você poder ter um certo nome. Tem muito músico que eu conheço, músico de altíssima qualidade, né, um músico que, né, são ótimos profissionais que não consegue, né, ter esse tipo de acesso por conta, né, porque não tem um contato certo, porque não tem um capital, né, para poder crescer e tudo mais. É possível, né, existe alguma semelhança daquela época para hoje? Olha, eu acho, eu não vou me arriscar a fazer um paralelo, porque a gente precisaria pensar quais são os dados desses dois contextos tão diferentes que a gente pode, né, pode usar como referência para fazer um paralelo que não seja uma coisa absurda, né? Mas, né, o que eu posso te dizer? Que, como eu mencionei para você, no processo de pesquisa, a gente começa a descobrir, né, a existência de uma quantidade enorme de músicos que ficaram invisíveis na história. Então, você pega, por exemplo, uns manuais de história, ou a gente percebe isso mesmo no senso comum. Se eu perguntar para você, me fala o nome de músicos desse período da Belle Époque. Você vai citar 4, 5 pessoas, no máximo, provavelmente, mesmo você tendo uma cultura musical e pesquisando e tudo mais, porque é o que acabou ficando documentado. Mas a gente começa a descobrir, mexendo ali é, nesses outros tipos de documentos, nesses outros registros, averiguando mais dessa vida musical da cidade, que tinha uma quantidade gigantesca de músicos, né, cujo nome a história não preservou, né, e que a gente pode, muitas vezes, imaginar que eram músicos brilhantes, interessantíssimos, né, só que ficaram apagados, né? Então, eu entendo que, nesse sentido, a gente possa talvez fazer um paralelo. Por quê? O que me parece importante é a gente talvez questionar um pouco a ideia do que seja ou não um artista bem-sucedido, né? Eu acho que a gente tem muitos hoje artistas, músicos, compositores, performers, né? Que têm uma atividade importantíssima nos seus espaços, nas suas cidades, nos seus, né? Mas que não tem o reconhecimento nacional. E tem que eu me perguntaria que importância tem isso, sabe?
às vezes, virar esse grande nome reconhecido não significa que essa pessoa não tenha uma importância profunda no meio onde ele atua e que tem uma produção também da mais alta qualidade. Perde-se, muitas vezes, a oportunidade que essa produção, que esse trabalho seja conhecido por um número maior de pessoas. Mas me parece que não tira em nada a importância e o relevo que essas pessoas têm onde atuam, né? É muito difícil, né? Agora eu tô pensando aqui, é muito difícil, né? Você ter um resgate aí de quem foram esses músicos, de fazer pesquisa em relação a isso? Não é fácil, não. Não é fácil, não. É, porque a gente não encontra esse material consolidado, né? Então, trabalhando, por exemplo, com 2 livros, né, que são bem interessantes, que é essa história da música brasileira em italiano do Cernicchiaro, a gente consegue fazer uma compilação de centenas de nomes de músicos, mas com muito poucas referências biográficas, né? Às vezes a gente sabe que passou, por exemplo, pelo Rio de Janeiro durante 2, 3 anos e depois a gente não sabe. Não sabe de onde ele veio, não sabe de onde foi ele ou ela, né? Mais frequentemente ele. Outro livro com o qual eu tenho trabalhado bastante nesse esforço, né, de conseguir construir essa memória desses músicos esquecidos é o livro O Choro, Memórias de Chorões Antigos, do Alexandre Gonçalves Pinto, mais conhecido pelo apelido de Animal. Esse é um livro maravilhoso, ele foi publicado na década de 30, 1930, depois ele foi reeditado pela Funarte, tal qual o original, e o Animal, ele era um carteiro e era chorão. Então, o que ele vai fazer? Amadoristicamente, ele vai fazer, montar, alinhavar essas memórias dele das noites do choro no Rio de Janeiro. Então, ali, ele vai fazer um registro de uma quantidade impressionante de nomes, né? Então, ali a gente encontra também outras dezenas de nomes, né? Mas também, às vezes, faltando dados que nos permitam conhecer um pouco melhor a vida desses músicos, né? Então, muitas vezes acontece uma coisa engraçada, quando um músico aparece, por exemplo, tocando numa orquestra, ele aparece com um nome, né? Depois, quando ele aparece na roda de choro, ele aparece com outro nome, ele aparece com apelido. E a gente tem alguns casos que a gente consegue fazer essa relação, entender que é a mesma pessoa e começar a conhecer um pouquinho mais esse trabalho, né? Mas é um trabalho para ser feito a muitas mãos e ao longo de muito tempo. Então, hoje, por exemplo, tem uma equipe no Rio de Janeiro que está trabalhando com um arquivo do Sindicato dos Músicos. E a partir dali está começando a se produzir uma quantidade importante de material a respeito de músicos que a gente sabe que existiram, que atuaram, justamente por causa dessa sua filiação sindical. Porque, no mais, eles acabaram ficando como figuras invisíveis. E aí a ideia é essa, né? Você ir alimentando, né, esses registros de forma a gente, em algum momento, conseguir ter um registro mais consolidado, mais sólido, né? Dar nome, dar identidade a essas pessoas. É, sim, sobre o sindicato aí dos músicos, né? Essa organização aí dos trabalhadores aí da música, da cultura, né? Tem relatos daquela época aí de manifestações, de lutas, né, por melhores condições de trabalho, né, desses músicos? Olha, de alguma forma, né, esses esforços no sentido dos músicos se organizarem, eles existem já desde a época da monarquia, né? Só que eles foram mudando do tipo de organização que se fazia. Primeiro eram
grupos ligados às igrejas, né, às irmandades e tal, depois ele vai evoluindo. Então, sim, imagino que a gente tenha tudo isso, mas isso é todo um processo de uma memória que está sendo estudada, está sendo conhecida agora, através do trabalho com esses fundos, né? Então, tem equipes que estão trabalhando com isso, e, assim, de forma recorrente vem vindo à luz novas informações, novos materiais. Não é o material com o qual eu estou trabalhando, né? Mas tem equipes que estão trabalhando com isso, então tem muita coisa ainda para a gente conhecer dessa dimensão da vida musical também. Tivemos um pequeno problema, né, aqui na live, né? Coisas Sim, aí de internet. Se você puder repetir, Mônica, eu agradeço. claro. Que eu comentei, vamos ver se me fala se eu estiver me repetindo também de uma parte que já foi, é que já desde a época da monarquia existiam formas de organização dos músicos. Os músicos sempre foram se agrupando no sentido de conseguir algum tipo de condições de trabalho, no sentido das condições de trabalho próprias, no sentido também de assegurar algum tipo de bem-estar para os seus descendentes, em caso de morte, ou de manutenção dos proventos, em caso de algum acidente que impedisse de trabalhar. Então, a natureza e a forma de organização, elas foram mudando ao longo do século XIX, no século XX, né? E esse material, essa dimensão, ela está em processo de pesquisa agora, né? Não faz muito tempo que esses fundos, né, do sindicato foram abertos para estudo e tem equipes que estão trabalhando lá. Então, é um material no qual vale a pena manter uma atenção, né? Não é propriamente o material com o qual eu estou trabalhando, mas tem equipes de pesquisadores que estão trabalhando com isso lá e estão disseminando, né, informações extremamente importantes sobre esse aspecto também da vida musical do Rio de Janeiro. A gente finalizar aqui a nossa entrevista, né? Eu queria te perguntar aí qual que era né, a produção musical aí dos negros, né? Principalmente porque a gente está tratando aí de uma fase, né, que os negros criaram a sua alforria, né? Criaram a sua libertação, assim, deixaram de ser escravos, assim, saíram da mão de obra escrava, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe, né, que foram deixados aí ao relento, né? Todos os problemas aí que teve, que a gente aí ficar repetindo. Qual que era a produção musical aí, né, da população negra brasileira? Olha, você percebe quanto é pouco o que a gente efetivamente conhece sobre o nosso passado musical? Então, eu vou falar de algumas coisas com relação ao Rio de Janeiro. Algumas coisas, né? Então, por exemplo, existe uma região do Rio que foi conhecida como Pequena África, que era uma região próxima, região portuária, né? E que durante muito tempo, foi considerada como um dos polos de produção cultural, né, dessa população afro-carioca, vamos dizer assim, né? Hoje, até quem questione, dizendo que falar em pequena África é uma falácia, que, na verdade, existiam muitas pequenas Áfricas no Rio de Janeiro, e não só aquela. Então, a gente está num processo hoje, num momento de uma grande efervescência de pesquisas, onde a gente vai cada vez mais encontrando dimensões diferentes. Mas eu vou me ater a esse relato um pouco oficial e pensar, então, só nesse período, nesse espaço, a gente vai ter uma intensa atividade musical, que era uma atividade musical basicamente doméstica, né? Só que dali vão surgir muitos dos nomes que depois vão se tornar marcos da música brasileira. Então, por exemplo, a gente tem as atividades que aconteciam nas casas das chamadas tias baianas,
que eram praticamente líderes comunitárias, mulheres importantíssimas, e nas quais a gente tem muitos relatos em cujas casas aconteciam festas, encontros, uma grande atividade musical. Fosse essa ideia do batuque, samba, ligado ao ritual, do choro, da música de salão, né? Onde vão se criar, vamos dizer assim, nomes como Pixinguinha, como Zé da Baiana, como o Donga, né? Mas se você pega uma figura como o Pixinguinha, por exemplo, ele vai atravessar esse espaço. Ele vai ter uma produção musical que vai impactar tanto a música chamada erudita, a música de concerto, quanto as várias gerações de música popular que vão aparecer a partir dali. Outra coisa importante que vai acontecer é a gente começar a conhecer a identidade racial desses músicos, né? Tem um músico, por exemplo, como me deu um branco agora com relação ao nome dele, é o compositor do hino A Bandeira, né? O apelido dele era Chico dos Hinos, que foi um grande compositor de hinos brasileiros, né? O Francisco Braga. E o Francisco Braga era um músico negro, né? Que tem uma composição sinfônica da mais alta qualidade para os padrões da música sinfônica, né? Só que a gente nunca fala nele como músico negro. Então, essa importância, eu acho que a presença, a atividade dos músicos e das mulheres negras na música brasileira, ela está colada o tempo todo, né? Ela tem uma presença permanente nesses diversos espaços, que o que a gente está fazendo agora é identificar e reconhecer. Então, quase que não dá para separar uma coisa da outra. Então, por isso é difícil falar numa importante contribuição, porque não, é a própria existência que está colada também à presença dessas pessoas. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma live do Mesa de Debates, né? Quero aqui agradecer imensamente por ter aceitado esse convite, né? Dizer que eu gostei, né, bastante aí dessa live, dessa discussão toda. Acho que é de extrema relevância, extrema importância, né? E fiz por ter acontecido isso aqui no canal. E passo a bola aí novamente aí para Mônica para ela fazer as suas considerações finais. Guilherme, eu é que te agradeço demais pelo espaço, né? Para mim é um prazer poder compartilhar com ouvidos interessados, né? Esse trabalho, essas questões todas, né? Então, eu te agradeço demais pelo convite e agradeço a audiência pela atenção. Então, pessoal, uma vez aqui agradecendo a Mônica, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. Peço aí que se inscrevam no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Compartilhe o nosso trabalho, curta essa live, comente nessa entrevista, quer dizer, em outras entrevistas, programas, matérias que nós temos. Também curta a nossa página do podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no Instagram, né? Mesa de Debates, e também no TikTok, podcast Mesa de Debates. E além de fazer tudo isso para ajudar a gente aí a, né, levar esse tipo de informação aí para mais um número maior aí de pessoas, peço aí que contribua aí para o nosso Pix, né? 385 007 02800 CPF
né? Nós somos uma mídia independente, né? Não recebemos dinheiro aí nem do Estado e nem do capital privado e nem queremos, né? E para a gente continuar mantendo a nossa independência, né? A gente precisa de independência financeira. Então, para a gente continuar fazendo o nosso e, né, quem quiser debates de forma permanente, né? É, contribuir o nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast mesa de debates. Então é isso aí, pessoal. De entrevistas, é só isso por hoje, né? Lembrando que mais tarde vai ter um ato debate sobre a questão da violência das escolas, de todo esse terror que se instaurou aí no último período. Forte abraço aí a todo mundo e fui!